Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu agradeço a colaboração, vocês terem aceitado vir aqui. E agora eu quero que vocês se apresentem pra gente. Quem são vocês, seus nomes, o que vocês fazem, o que vocês estão vindo conversar aqui com a gente hoje. Eu sou Marília Debanet, sou voluntária do Instituto Movive, sou da MP Publicidade, trabalho há muitos anos com comunicação e vejo que a comunicação pode sempre contribuir, né, com separação de resíduos. Então essa é uma das minhas causas. Não precisa brigar não, tá, gente? Perfeito. Bom, meu nome é Leonardo Bis, sou professor no Instituto Federal do Espírito Santo, no Campus Vitória. Atuo com sociologia para a educação de jovens e adultos, adolescentes, no ensino básico, graduações, mestrado, e tenho desenvolvido nos últimos anos algumas pesquisas que tentam entender os processos de existência e resistência em territórios periféricos. E aí, nesse sentido, estou aqui hoje para conversar um pouquinho sobre lixo, agroecologia. Legal. Meu nome é Ruíclis Coelho, eu sou técnico agrícola. Desenvolvo um projeto na Barra do Jucu, na área da agroecologia, com algumas finalidades, mas a principal é mostrar para a comunidade local e para outras comunidades que eles podem produzir seus próprios alimentos e de forma mais saudável, porque o sistema agroecológico dispensa agrotóxicos e adubo químico, né? Entendi, legal. E o que consiste a agroecologia? E qual é a diferença da agroecologia? Existe a agroecologia rural e existe diferença para a agroecologia urbana? O que consiste isso? O meio rural até hoje está muito condicionado a nós chamamos de agricultura química, né? E tanto os adubos, os importados, os fertilizantes, eles prejudicam a fauna, micro e macrofauna do solo, e isso diminui, com o tempo vai desgastando, né? A terra vai exigindo maiores dosagens de adubo, e isso faz o custo de produção ficar muito alto. E esses fertilizantes também desequilibram a química natural da planta, e isso favorece o ataque de insetos. Então é um ciclo de morte, porque é mais agrotóxico, aí as coisas vão piorando, aplicam mais agrotóxicos. A agroecologia muda o processo, né? Utiliza insumo local. No caso da agricultura urbana, como agricultores e consumidores estão muito próximos, você tem ganho logístico. E essa proximidade também dispensa intermediários, que é alguma coisa que encarece o sistema de produção e distribuição hoje no Brasil. Por que a alimentação é tão cara? Produtos que vêm de Goiás, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, né, de várias regiões, isso tem um custo alto de frete, e além de que, para chegar até a feira livre ou o supermercado, passa por intermediários, né? E a agroecologia urbana muda, né, esse processo. E a gente tem prova disso lá na Barra do Jucu. Há apenas um ano, Ruíclis já começou esse trabalho lá, né? E, gente, o que a gente colheu nessas semanas, eu mandei fotos para vocês. É uma coisa impressionante. Alface americana, sim, que eu nunca comi na vida igual. E pensar que você está comendo um tomate sem agrotóxico, meu Deus, isso é o privilégio da vida. E ali tudo muito próximo. Em um ano, e assim, nada de uma estrutura enorme, muito pelo contrário, né? Simples, tudo simples. Uma pessoa trabalhando 3 vezes por semana, lógico, sob orientação do Ruíclis, e você entra lá, dá aquele prazer, é um jardim, né? Porque é muito, não é uma horta convencional, é um jardim, eu diria. Aí tem um monte de quiabo lá dentro, jiló, enfim, maravilhoso. Outra questão importante também no sistema agroecológico é a redução drástica da incidência de insetos atacando as plantas, entende? Você pode dar o tomate, por exemplo, ele tem geralmente duas doenças. Uma chama mancha preta e outra é uma broca, um inseto que fura. Você vai lá, você não tem 3% de tomate com problema de broca, entende? Mancha preta não. E as pessoas que são contratadas a trabalhar, né? Elas já sabem mexer com isso? Elas são da comunidade, vão sendo letradas ali? Quem são essas pessoas, geralmente?
as pessoas vão aprendendo com a prática, né? Por exemplo, tudo começa com a compostagem, Sim. que é o trabalho que antecedeu o nosso lá, né? Porque através da compostagem você vai ter o adubo orgânico, e o adubo orgânico é que vai favorecer o desenvolvimento das plantas sem praga, sem doença, entende? Além de que ele fertiliza, ele restaura a fertilidade do solo, né? O solo fraco fica recuperado, né? No solo recuperado, o valor nutritivo é maior. Então você tem, além de ter alimento saudável, livre de agrotóxicos, você tem um alimento com maior valor nutricional, né? E é interessante, né, pensar que essas pessoas que estão se envolvendo com isso, você falou sobre diminuir essa violência que se faz com a terra, né? Em alguns outros episódios a gente tem discutido muito sobre outros recursos, por exemplo, recursos hídricos, e como, a partir da perspectiva, por exemplo, de rios urbanos, como é que as pessoas perderam a conexão com o rio, uma vez que o rio é a fonte de vida, assim, né? Do planeta Terra, tudo. E a gente perdeu essa conexão. Eu até citei, né, que eu moro no bairro Grande Vitória, e é uma história comum, né, das periferias, principalmente da região metropolitana Grande Vitória, né? É uma história comum de uma ocupação que se deu de maneira não assistida, né, pelas autoridades, e, portanto, se deu em cima de manguezais, e foram aterrados com lixos, e aí a gente acabou conversando sobre como as pessoas foram associando esses, por exemplo, o ecossistema do manguezal, a água, né, ao lixo, e, portanto, aquilo que as pessoas não vão valorizar. E é interessante a gente pensar nessa relação com a terra, em que a gente se relaciona com ela porque ela vai nos dar o alimento que a gente vai ter, e ele precisa ter qualidade, né? Só que muitos conflitos se deram nesse percurso, assim, como é que acontece? Não dá pra gente explicar como é que aconteceu isso tudo, mas, assim, existem outras coisas que estão por trás disso. Como você estuda conflitos sociais, né? De que maneira você acredita, e quais são os conflitos que se articulam para dar essas consequências da nossa desassociação com a terra e com a falta também de envolvimento com o nosso próprio alimento, com qualidade? Como é que você vê isso? Bom, Nathalie, como você falou, a gente precisaria ficar uma tarde toda aqui conversando só sobre esse ponto, né? Então, a gente pode voltar lá desde a modernidade, quando a gente cria um padrão de ciência que afasta cada vez mais, considera o ser humano não como um animal, como nós somos, e sim como um ser acima de todas as outras formas de vida, né? De existência. Então, aproveitando um pouco o que o Roicles falou, que a Marília falou, né? A questão da agroecologia e a agricultura urbana, você coloca um desafio para todos nós, que é o desafio do tempo, né? Que é o desafio do tempo, né? Você cultivar um pé de alface, demorar aí 45, 60 dias, ter essa alimentação, que é uma alimentação saudável, enfim, mas exige tempo. Assim como uma amizade, assim como um amor, como um afeto, a terra, ela precisa de dedicação. E você tem a oportunidade de ir no supermercado e comprar esse mesmo pé de alface com uma qualidade menor, cheio de agrotóxico, mas que está ali à sua disposição, né, que você gasta alguns minutos. Então, esse cálculo temporal, ele, na nossa sociedade, que tem formas alternativas de valores, e valores não só os financeiros, mas valores afetivos, né? Então, você tem toda uma construção que é secular, enfim, milenar, talvez, que vai afastando cada vez mais. Então, a sociologia ela vai entender esses conflitos de diversas formas, e uma delas é essa. Qual é o papel do ser humano nesse planeta? Aonde nós estamos? Aonde nós queremos chegar? Né? Enquanto a gente ficar pensando que nós somos seres acima de outras formas de vida, provavelmente os nossos problemas vão se multiplicar. Não só não vão cessar, como eles vão se multiplicar. Então, é uma questão extremamente complexa que você coloca pra gente. Desses conflitos também, né? Além dessa... A gente, como você bem mesmo disse, né? A gente se relaciona com a natureza achando que estamos sobre ela, né? E também sobre os outros, né? Os outros seres humanos. Porque o que é você jogar o lixo sem nenhuma consciência, senão você não se dá conta de que você vai ser afetada, a pessoa que provavelmente mora na sua casa também vai ser afetada, e outras pessoas da sua comunidade vai ser afetada.
E aí você não tem aquele... Você também pode não ter aquele tempo, mas também não ter aquela consciência de se ver enquanto parte da natureza que cuida dela. Então tem a questão também dos lixos, dos resíduos sólidos, né? Marília, para você, quais são os maiores desafios no que tange a gestão de resíduos sólidos, principalmente lixo doméstico e tudo mais? Eu acho que a gente está saindo de uma era que é essa economia linear para uma economia circular. A gente tem que pensar que nós estamos saindo dessa era de produção, descarte, por aí vai, produz, descarta, e a gente tem que começar a pensar sobre a questão desse impacto que a gente já está vendo aí, né? Você mesmo citou, São Pedro foi construída, por exemplo, né, sobre o lixão, e a gente precisa ter a consciência da nossa responsabilidade. Agora a questão é individual. Qual é a minha responsabilidade com o resíduo que eu gero? Eu acho que tudo se resume nisso, entendeu? Então, se eu conseguir convencer o meu amigo do lado, entendeu? Olha, qual a sua responsabilidade no resíduo que você está gerando? Aí sim nós vamos caminhar para uma mudança, porque as leis estão aí. Desde 2010 a gente tem a lei de resíduos, as prefeituras de resíduos. A prefeitura teve 4 anos para fazer seu plano. Até hoje, 99% das prefeituras não tem plano. Sim. Então, o que acontece é que a gente tem que começar a se mexer. E a lei responsabiliza você também. Você é responsável pelo resíduo que você gera. Então, você tem que dar a destinação correta. É lógico que a prefeitura é o grande papel dela, mas ela dá a destinação correta? Não, a gente está cansado de ver, não dá, entendeu? Tem interesse em dar? Também não. Ninguém discute o assunto. Então é assim, então se a gente não começar a se mexer com relação a isso, nós vamos continuar nessa. Então a gente tem que, de certa forma, agir para que a gente chame atenção, a gente produza um exemplo, a gente fala, gente, pode ser de outra forma, né? Então, eu acho que eu gosto muito da coisa prática, entendeu? Eu gosto de colocar a mão na massa, não gosto de falar muito, vamos fazer diferente. A gente tenta fazer diferente alguma coisa. E você trouxe no início que para você a comunicação é um meio para poder fazer essa diferença, assim. Por que você acredita que a comunicação é um vetor para isso? A comunicação é poderosa, né? Se a gente sabe realmente trabalhar com ela e consegue, né, muitas parcerias para fazer acontecer, ela é poderosíssima. Eu acho que é a única forma de mudar comportamento, né? A pessoa se conscientizando sobre o assunto, né? Eu acho que esse é bem o papel da comunicação. E aí, como eu trabalho há 40 anos, mais até em comunicação, pensei, vamos trabalhar a separação de resíduos, né? Assim como eu trabalho prevenção de câncer infantil e outros mais. Mas a separação de resíduos, há mais de 20 anos que a gente já trabalha esse tema. Sempre consegue um parceiro ou outro, veicula uma campanha ou outra, mas a gente precisa... Isso aqui agora é uma questão de união geral da sociedade. Para você caminhar nessa questão do resíduo, precisa de uma consciência geral, todo mundo procurar fazer um pouquinho a sua parte. Acho interessante, porque a gente tem um sociólogo aqui, que vem da perspectiva de que eu acho que, assim como eu também, as pessoas têm as suas responsabilidades individuais, mas a gente tem os condicionamentos sociais que estão operando sobre nós continuamente. E quando você fala sobre as pessoas precisam se conscientizar e tal, eu fico refletindo, como é que isso pode acontecer? Claro que as pessoas podem ir e se movimentar em torno disso, mas, por exemplo, como essas dinâmicas elas podem ser pensadas em territórios, por exemplo, que não tem o meu próprio bairro. Nenhuma iniciativa para não tem nenhuma iniciativa, às vezes, aliás, né? Já foi dado, o secretário ambiental disse que, inclusive, não ia limpar lá o lixo que estava recolhido estava na lixeira lá. Não ia recolher o lixo ali que estava se acumulando porque não tinha demanda popular
para fazer essas... Ah, sim. E aí... Aí você volta, né? Você pensa, que diabo significa demanda popular? Se existe uma... Se isso conseguiu chegar num artigo, isso não tem uma demanda popular. Mas aí a gente tem essa relação de negligência, né? Mas existem, em contrapartida também no meu bairro, né? A gente vê que os moradores estão fazendo seus movimentos, fazem suas limpezas ali onde seria a calçada de seus quintais, assim. Fazem sua hortinha ainda na dinâmica de horta comunitária, normal e tal. Aliás, né? Mais simples. Entretanto, isso não é o bastante, né? Ainda tem o lixo, ainda tem outras coisas. Eu sempre penso nisso, assim, eu acho que tem muitos entraves. Os limites entre a responsabilidade individual e a responsabilidade social, eu acho que isso que é uma coisa que sempre me traz atenção, assim. O que você acha disso? Pois é, você traz um exemplo fabuloso, né? Uma das comunidades que eu trabalho já há 7 anos, 8 anos, a comunidade Jesus de Nazaré. Uhum. É uma comunidade que, geograficamente, ela é centralizada. Ela está perto ali do Secretaria Estadual de Segurança Pública, do DENIT, do Instituto Braille, a alguns metros, menos de 1 quilômetro do Shopping Vitória. Em Capé. Em Capé, do lado do Capé. Mas, do ponto de vista sociológico, ela é uma comunidade periférica, né? O que o IBGE ultimamente mudou a nomenclatura, agora é uma comunidade periférica ou favela, acho que é esse que é o nome agora, que antes então, era aglomerados subnormais. Exatamente. É horrível, né, aquele nome. Enfim, melhorou um pouco. Mas ali é um exemplo que eu posso dar para você dessa dinâmica da complexidade, né? Na sociologia, a gente tende a achar as respostas fáceis, assim, pouco satisfatórias, né? Então, assim, o que acontece ali, por exemplo? A sociedade brasileira, a nossa pirâmide etária, ela está invertendo, né? Isso é um dado concreto, não é achismo, né? Então, os jovens hoje, a taxa de natalidade no Brasil está diminuindo, né? A política de saúde do Brasil, ela está melhorando. Então, o que acontece é que a população vai envelhecendo, né? Assim como todos os países em processo de desenvolvimento. Isso é um processo normal. Aplicado essa lógica em uma comunidade como Jesus de Nazaré, onde, sei lá, cerca de 3/4 dela, ou talvez a metade dela, não tem via pública que algum veículo automotor consiga subir, nem moto, né? Carro menos ainda, você encontra casos concretos de idosos que compram um determinado móvel e a casa talvez tem goteira, a casa às vezes assim tem mofo, a casa às vezes não tem, né, a estrutura adequada para suportar chuvas. E em determinados momentos de chuva, então agora provavelmente entrando o verão, a gente vai ter muitos casos de moradores colocando móveis que se estragaram do lado de fora. Uhum. Alguns desses moradores poderiam pegar os móveis dele e levar para a parte baixa? Poderiam, os mais jovens. Mas os mais velhos, para eles fazerem isso, eles têm que pagar. Imagina uma idosa ou um idoso que ganha um salário mínimo e tem que pagar para alguém levar isso para a parte baixa. Ou seja, não é tão simples. Assim, não me parece ser só uma questão de consciência. Tem uma questão prática nesse processo como um todo. E assim, a vivência nas comunidades de periferia nos colocam essas questões. Então, assim, qual seria a solução? Não sei, mas do jeito que está não funciona. Porque os próprios garis também têm a segurança do trabalhador, que eles ficam receosos de carregar, porque às vezes tem prego, às vezes tem um parafuso. Isso já aconteceu deles serem... A gente fez uma reunião com os garis uma vez e perguntamos, mas por que vocês não levam? Eles explicaram. E foi uma explicação muito justificada, muito plausível. Então, a questão não é tão simples assim nessas comunidades, sabe? Às vezes, como o Ruicles falou, né? A gente fez um projeto lá em 2018 e 2019. A gente até adotou um termo da Rede Urbana Capixaba de Agroecologia, que é a RUCA, que eu acho que seria até interessante vocês fazerem um com eles também. Eles têm muita coisa, né? E o que eles adotam? Eles adotam o termo de quintal produtivo. Que é o quê? Espaços muito pequenos. Posso atender. Espaços muito pequenos, onde esses espaços às vezes são as paredes das casas, né? Porque não tem quintal, porque a família vai crescendo, não tem quintal, vai utilizando para construir. Ou seja, é complicado, é uma situação assim,
talvez uma das mais complicadas nas grandes cidades, a questão do lixo e do transporte público, né? Acho que seria isso. Eu diria que é complicado e também é possível resolver na periferia, no bairro de mais alta elite, em qualquer lugar. Desde que se tenha a questão do resíduo, por exemplo, falando assim rapidamente, essa questão, como a gente deve separar o resíduo? A gente deve separar em seco, né, que vai para os catadores, todo mundo sabe disso, orgânico, que é o principal, né, que esse é o grande paradigma aí da mudança de comportamento em relação ao resíduo. A gente tem que separar o orgânico dentro de casa. E o que vai para a prefeitura é só o rejeito. Por que separar o orgânico? Porque o orgânico é isso, ele... Rapidinho, o que é o rejeito? É o que não é o que não pode ir para o orgânico. Isso, Okay. O rejeito é papel higiênico, plástico sujo, engordurado, tudo que realmente ainda não tem possibilidade de se reciclar, né? Entendi. Mas é muito pouco isso, é 15% do que a gente gera dentro de casa. Orgânico é 50% e é o pesado, né? E a gente paga para enterrar por toneladas. E aí, quando a gente pensa que vai pagar e enterrar o orgânico, nós vamos estar gerando gás metano lá. Porque a segunda fonte de emissão de gás metano são os lixões aqui no Brasil. Então, é grave o problema, a gente tem que desviar. Então, nas comunidades, se as prefeituras incentivam, por exemplo, locais... Cada fim de rua sempre tem um terreno. Pode fazer compostagem ali mesmo. Até paga para as pessoas entregarem o resíduo orgânico ali. E produz a compostagem, gera emprego e renda. Ao invés de você pagar para enterrar, gerar gás metano, você gera emprego e renda numa comunidade dessa, fazendo compostagem. Entendeu? Fazendo e desenvolvendo naturalmente para um espaço de agroecologia ou uma horta, né? Enfim, produzindo alimento com aquilo. Existe um conceito que lixo misturado é lixo, né? O que é misturado é lixo. Lixo separado é riqueza. Entende? Então, o que você tem? Qual é a composição do lixo, né? Metade, 50% material orgânico, 40% material reciclável, sobra 10 a 15% de rejeito, que é aquilo que vai para aterro. Não tem outra destinação senão o aterro. Então, se houvesse uma política de agricultura urbana, né, como existe em Campos dos Goytacazes, Estado do Rio, há mais de 30 anos, e Sete Lagoas, há mais de 40 anos, a prefeitura teria uma economia, porque o lixo, o manejo do lixo, né, coleta, embarque e transporte para aterro, chega a consumir 15% do orçamento da municipalidade. É muito caro. Então, você teria pelo menos a metade, cairia para 7%. Né? Então, se você desenvolvesse a agricultura urbana como política pública, consumindo esse material orgânico. Por outro lado, no momento que você observa as periferias, ali tem o problema e tem a solução. Ali tem a maior parte dos desempregados e pessoas no subemprego, mas você tem maior disponibilidade de terreno ocioso. Está ali, é só fazer o casamento. Mas aí tem que ter uma política pública que, por exemplo, através do IPTU verde, estimule as pessoas, os particulares que têm terreno ocioso, para liberar a área para plantio. E para eles terem tranquilidade, que não vão ter uso capião lá na frente, não vão ter problema, contrato comodato. Então, são duas medidas simples, né? Tem várias cidades brasileiras que já têm essa política de IPT urbano, umas menos 5%, menos 30% do imposto, isso menos 50%. Tem uma que dá 100%. Mas o que é o IPTU verde? O IPTU verde? O IPTU verde. É o desconto no IPTU, no tributo normal, para uso social ou ambiental. Entende? Entendi. E liberou, você tem um terreno. Porque os terrenos que não têm construção, eles pagam muito mais IPTU do que um terreno onde tem alguma construção. Não sei se vocês sabem disso. Pelo menos lá em Vila Velha é assim. Então, os terrenos poderiam ter, entendeu, um incentivo, né, para adotar projetos sociais desse tipo. E com essa política, né, tornando a agricultura uma política pública, né, como Campos e Sete Lagoas, você tem aí também o fator geração de renda, porque
os alimentos estão custando cada vez mais caro. Se isso dói no bolso do consumidor, isso é música para o agricultor. E essas pessoas da periferia não estão lá por acaso, estão por falta de habilitação no mercado de trabalho. Mas para cultivar alimento, basta algumas orientações e ele produz alimento. E qual era o estado da Barra antes de vocês implementarem a proposta? Havia um terreno, né, com um matagal assim, dessa altura, e em alguns pontos tinham feito despejo de plástico, lata, coisas assim. E em quase toda a área tinha pavés, aqueles blocos de pavés em cima da terra e embaixo da terra. Uhum. Nós não tiramos um pavés de lá. Nós remanejamos esse material para fazer piso para você passar acima da área de umidade, né? Terreno para você ter um caminho seco, né? Cercamento de canteiros e outros usos, né? Quer dizer, a gente mostrou que você não precisa importar nada de fora. Todo o material, todo o adubo orgânico produzido ali mesmo. Esse capim, que aparentemente era um problema, na verdade é solução, porque através dele, com ele, é que a gente produz o adubo. Também com o material que vem do resíduo doméstico de cozinha, né? que é trabalhado nas composteiras. Então são duas fontes. Aquilo que os voluntários trazem toda semana para colocar em composteira, e aquilo que a gente usa como capina. Capinou, tem lá um outro composto para processar aquilo, entende? Quer dizer, você tem autossuficiência. Enquanto isso, todo o Brasil corre um risco muito grande na área da geopolítica mundial, porque os dois maiores fornecedores de fertilizantes industriais, Rússia, que está em guerra, China, que está em conflito com os Estados Unidos, e ameaçando invadir Taiwan, quer dizer, se invadir, é uma convulsão que vai acontecer. Então, como é que fica esse fornecimento desse fertilizante? Isso está no risco, isso precisa ser avaliado. Quando você trabalha processando o material orgânico, você está criando também autossuficiência, além de baixo custo. Porque tudo que é importado, seja agrotóxico, seja fertilizante industrial, é importado em dólar, né? E o material que está na cidade, resíduo das feiras, resíduo das cozinhas, capinas, poda de árvore, isso não custa nada. Isso que os administradores, os gestores municipais precisam compreender isso, entende? E como é que a comunidade recebeu isso? Ainda sobre a comunicação, como é que vocês fazem o processo de conscientização? Pois é, esse trabalho ele começou em 2023, na verdade. Surgiu de um projeto, né? A gente trabalha muito na questão dessa conscientização do lixo zero, né? E o precursor é o Rodrigo Sabatini, aqui no Brasil, através do Instituto Lixo Zero Brasil. Também tem o Instituto Polis, que trabalha nessa linha. E a gente, então, motivados por isso, que a gente quis fazer um exemplo na prainha, né? A gente começou lá na MP, vamos buscar ser lixo zero, né? Ou se aproximar, né? Porque o que é ser lixo zero? É você desviar de aterro o máximo possível que você puder dos seus resíduos, como o Roix falou. Tudo misturado é lixo, né? Orgânico, com seco, com rejeito, vira lixo, é um lixo. Mas ele separado é uma matéria-prima maravilhosa, né? Como a gente bem viu aqui do orgânico. Então, começou em 2023, a gente queria fazer um exemplo na prainha. Trabalhamos durante praticamente um ano lá de reuniões, entendeu? Com a comunidade, de 15 dias. Cristina Pupim e eu, que somos do Movive, mais algumas pessoas, a gente se reunia para tentar trabalhar com a comunidade essa consciência que a gente pensou. A gente consegue um espaço para fazer compostagem, que ali tem muito bar. Então, o que você vê saindo depois do almoço de resíduo orgânico são aqueles sacos pesadões de orgânico que eles misturam dentro daquela caixa de lixo. Então, é uma coisa que dá arrepio. Aí mistura com o seco, enfim, é aquela loucura. Então, se a gente pudesse desviar o orgânico, porque a grande questão
dessa questão de trabalhar essa conscientização do lixo zero, que começa, na verdade, na consciência do que você está consumindo, comprando, levando para sua casa, é realmente dar a destinação correta, pelo menos do que está ali, que você consumiu e você produziu de resíduo, né? Então, essa é a questão do orgânico. Mas, enfim, paralela a isso, eu fui fazendo na Barra. Como a Barra é uma comunidade que vocês sabem como é a Barra do Jucu, né? Muito interativa. E eu morei muitos anos lá. Cultural, aliás, começamos toda essa questão de lixo lá antes do ano 2000 ainda, de porta em porta, pedindo para separar o seco, as terças e quintas. Até hoje está lá, as pessoas antigas separam o seco, o catador passa e pega. Bom, mas aí fomos na Barra e esse negócio floresceu. Aí a gente tinha possibilidade desse terreno e falou, então nós vamos começar na Semana Lixo Zero de 2023 a compostagem na Barra. Aí reunimos algumas famílias e todo mundo se compromete a ir lá levar seu resíduo orgânico. Mas isso só aconteceu porque tem voluntário, sabe? Aquele voluntário que pega o boi pelo chifre, toda semana está lá e faz acontecer. Porque se não tivesse um voluntário desse calibre, não estava acontecendo, porque tem que ter essa disciplina, né? Então, toda semana a gente junta nosso baldinho com lixo orgânico limpo, com resíduo orgânico limpo. O que é orgânico limpo? A gente não junta resto de comida ali, né? Porque senão eu vou criar vetores diferentes. Só mesmo cascas, mas isso já é um volume, é um peso. Todas as cascas de legumes, verduras, casca de ovo, borra de café, vai tudo ali e fica tapado durante uma semana, 15 dias, dentro do meu apartamento. E eu vou lá toda sexta-feira e levo esse resíduo. É impressionante quando a gente mexe assim no resíduo, na outra semana já vê aquela produção, sabe, diferente, e o cheirinho gostoso. Enfim, em 3 meses eu sei que em 2 anos de projeto, nós desviamos uma média de mais de 5 toneladas de resíduo orgânico, né, que a gente estaria pagando lá para enterrar no aterro, virar gás metano. Isso eu posso dizer para vocês que cada 500 quilos de resíduo orgânico, ele gera 150 quilos de adubo, de resíduo, de adubo, né, já decomposto. Legal. Porque aquilo tudo é muito água, né? Então ele vai ali trabalhando. Né? Que dá para fazer ainda. Isso, né? Também. Sim, é interessante porque esses movimentos parecem... Eu falo de um lugar que eu não me relaciono com esse movimento, né? Então eu não tenho essa prática, essa disciplina e tal, né? E aí eu fico até pensando, será que as outras pessoas também encaram isso como eu? Porque você vai falando e aí parecem coisas separadas umas das outras, né? Eu vou e separo o meu lixo, aí eu fiquei pensando, mas para onde esse lixo vai? Eu vou levar ele para onde? Aí você retomou, né? Que a gente já falou sobre isso. Ele pode ir para um movimento de fertilização, etc. Isso dentro do espaço da comunidade. Então tem uma continuidade. Aí pode plantar ali o nosso alimento, a gente pode prover do alimento no nosso próprio território. Então, de fato, a economia vai circulando. Assim. Como é que você acredita que... Você estuda a emancipação das periferias, né? Você acredita que as periferias podem se beneficiar desse tipo de conduta e de que maneira isso? Não tenho dúvida. Eles podem e eles já fazem isso. Eles já se beneficiam, né? Bom, vou falar 2 experiências. Uma experiência, mais uma vez, em Jesus de Nazaré. Então, o que acontece? A gente entra numa pandemia em 2020, né? Então, logo, vou voltar um pouquinho para contextualizar. 2020, a sociedade brasileira se mobiliza em grande medida para ofertar alimentos para os mais carentes. Isso na pandemia, né? Isso na pandemia. Quando chega em 2021, tem todas as estratégias das escolas utilizarem as merendas escolares para fazer cestas básicas, enfim, para distribuir. Chega 2021, a sociedade brasileira dá ela não tem mais o mesmo ímpeto de ajuda como tinha em 2020. Então, muitas periferias, elas passam um período talvez pior em 21 do que em 20, né? Porque o número de mortes ainda estava muito alto e a população já não ajudava mais como ajudava antes. Bom, finalzinho de 2021, quando a gente, né, começa a ter as vacinas no Brasil, começa a ter uma arrefecida no número de mortes,
eu consigo fazer uma captação de recursos junto à FAPES, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, e eu contrato uma pesquisa entre os moradores para saber, né, quais eram os principais problemas, o que eles queriam, enfim, e fazer uma mensuração de insegurança alimentar com eles. E, assim, eu já tinha hipóteses, e a hipótese, infelizmente, foi confirmada, o índice de insegurança alimentar estava muito alto. Lembrando que índice de insegurança alimentar envolve várias dimensões, não necessariamente só a fome, mas o temor de não ter dinheiro para comprar comida influencia nesse índice, só para deixar isso bem claro. Bom, com o recurso que a gente captou, eu apresentei os dados, devolvi os dados para a comunidade. Olha, a gente tem um recurso, não é muita coisa, mas a gente tem como construir um projeto. E aí ficou na dúvida entre um projeto de turismo e um projeto para enfrentamento da insegurança alimentar. E eles optaram, assim, você trabalha com a ideia de pesquisação, que, enfim, tem autores brasileiros que sustentam isso, que é você construir a pesquisa junto com as pessoas e não a partir delas. Sim. Bom, o que a gente decidiu, então? Criar os quintais produtivos. Então, criamos 17, 18 famílias, para entender quais eram as carências, porque também, assim, vamos plantar alface, o trabalhador pedreiro que gasta um consumo de calorias enorme, ele não vai se sustentar com alface, né? Então, assim, o que a gente consegue com tubérculos? Tem o quê? Dá para plantar batata doce, dá para plantar, sei lá, cenoura, dá para plantar outras coisas. Então, assim, proteína, por exemplo, a gente só tinha a partir de Honório Pronobis, a gente não tinha proteína animal. Então, assim, tem as limitações também a agricultura urbana, em termos, assim, de fornecer alimentos, mas tem todo um processo educacional, todo um processo de conscientização, todo um processo de mobilização. Então, assim, esse talvez tenha sido um exemplo bem interessante. E para finalizar esse caso e para explicar o outro que vai ser mais rápido, é o seguinte: a gente utilizou a escola como ponto. Então, como a Marília falou, depende sempre de pessoas, de voluntários, de pessoas dispostas. Tinha uma professora que abraçou o projeto, então a gente instalou 2 composteiras numa escola, 2 composteiras numa creche. Os alunos levavam os alimentos, então o ponto de apoio era a escola para fazer a compostagem, que aí os próprios alunos depois tinham o chorume, que transformava, diluía, enfim, e o adubo levava para as famílias, então era um processo que retroalimentava a partir da escola. Legal. Acontece que a professora foi transferida, o projeto, pelo menos ela levou o projeto para outra comunidade e agora está lá na Ilha de Santa Maria, até mais próximo do IFES, mas enfim, depende de pessoas. E um outro caso, rapidamente, que eu queria falar é que muitas vezes o nosso olhar invisibiliza as ações já em curso em algumas comunidades. Sim. Comunidade do Jaburu, que não é um bairro oficialmente pela Prefeitura de Vitória, mas é uma comunidade que fica dentro de Gurijica. Que se você for lá, qualquer um de nós for lá com um olhar atento, é uma comunidade que impressiona positivamente. Vai ter lixo? Vai. Vai ter lixo depositado em lugar irregular? Vai. Mas tem um arranjo territorial que impressiona do ponto de vista do número de árvores frutíferas. Que legal. Então, assim, o número de árvores por habitante, a gente está mensurando lá agora, uma próxima pesquisa que a gente está tocando, é muito maior do que qualquer outra área da Grande Vitória. Qualquer outra. Então, assim, qualquer outra não, porque as áreas próximas do manguezal, você tem ali no limite, você vai ter menos habitantes e mais árvores, mas tirando esses limites, você tem uma comunidade. E são árvores que foram plantadas. Mangueiras não são nativas dali. Então, foram pessoas que plantaram aquilo ali. Então, a cultura, né, do ponto de vista da antropologia, as pessoas elas fizeram uma gestão do território que contribuiu muito para a biodiversidade. Então, fugindo um pouquinho do lixo, mas indo para a biodiversidade, é uma comunidade que você vai ver vários outros tipos de vidas animais, outros tipos de vegetação, fungos, enfim, que é completamente diferente de outros espaços de Vitória ou de qualquer outro lugar. Então, a comunidade conseguiu, a partir dos seus conhecimentos ancestrais, né, conseguiu fazer uma gestão do território que hoje ela é singular. Né? Você vai em outras comunidades, você não tem isso. Em Terra Vermelha mesmo é uma grande pastagem, né? Enfim, que você não vê tantas árvores. É uma ou outra, mas é uma outra lógica territorial. Então, assim, muitas coisas já estão sendo feitas, Nathalie, que a gente acaba não enxergando.
pela nossa prepotência, eu falo da minha área, que é academia. Os pesquisadores, muitas vezes, eles não estão dispostos a ver o que está ali, eles acham que eles vão levar a solução. E a solução já está lá, eles já fazem. Eles já fazem muito melhor. A gente aprender com eles para levar para outras comunidades, talvez. Esse projeto aí dos quintais produtivos sempre me atraiu. Eu acho maravilhoso, porque é exatamente isso aí que eu acho que a gente está fazendo lá nesse projeto lá da Barra, né? E como é que está esse projeto? Ele evolui bem, tem dificuldades ou mais assim, as pessoas aderem? O que eu Ele coordenei, cresceu. O que eu coordenei das 17 famílias, a gente faz o monitoramento, ainda mesmo não fazendo mais o apoio. O pessoal do Incapé ajudou a gente, né? 2 técnicos ajudaram lá a fazer a parte técnica. Hoje só tem 3 famílias que continuam. Mas o que aconteceu? 2 senhoras faleceram, 2 mudaram de bairro, né? Alguns desistiram de fato. Então, assim, é um trabalho de fato de formiguinha ali que você tem que ficar. Agora, a RUCA tem um trabalho lindo, né? O trabalho da RUCA é referência, assim, né? A RUCA, ela tem outras unidades da federação, que tem, talvez com nomes diferentes, mas que tem essa rede urbana. E hoje ela tem um mapa, né? Que a gente tem quintais produtivos no centro de Vitória, tem em São Pedro, tem no Morro do Quadro. Enfim, eles têm um mapa interativo, inclusive, que é muito interessante. E Terra Vermelha também tem. Terra Vermelha, que é um trabalho... Eu me inspiro muito no trabalho deles. Assim, eu acho que o trabalho deles é referência pra gente. Legal. Eu achei interessante que isso sobre... Você mesmo falou que o próprio território tem seus problemas e aí também pode ter sua solução, e você disse sobre gestão do território, né? E que no caso de Jesus de Nazaré, por exemplo, às vezes você não vai ter o que você estava fazendo ali, você não tinha uma diversidade de alimentos, né? Mas você podia articular outras coisas. E de fato, né? Me fez pensar nisso. Os territórios... a gente pensar cidades 2030, pensar territórios possíveis, né? Não pensar que, como você bem colocou, a gente acredita que eles talvez não estejam fazendo alguma coisa, ou que eles já não tenham suas ideias, já não queiram também articular, fazer suas próprias agências, né? Mas a gente tem territórios que... Eu acabei perdendo o fio da meada do outro pensamento, mas a gente tem os territórios que... Lá no meu próprio bairro tem um manguezal, né? Então, de fato, como as pessoas vão se relacionar, vão ser a partir da água, a partir também dos peixes, né? Especificamente, quando eu fui fazer a pesquisa lá no meu bairro, eu fiz um projeto cultural, Outros Mangues e Pinguelas, porque a articuladora, ela veio conversar comigo, uma articuladora social que hoje é a liderança comunitária, a Drica Monteiro. Ela já tinha tentado, enfim, ser liderança em outros momentos, mas não pôde. Só que, assim, ela chegou pra mim, não foi num movimento de querer se lançar politicamente nem nada, mas a gente se conheceu pelo Instituto das Pretas, porque ela era uma das aceleradas era uma liderança de um projeto socioambiental. E aí, ela, enfim, me chamou pra conversar, porque ela é minha vizinha, o que é engraçado, a gente só foi começar a conversar quando eu trabalho no centro de Vitória, e ela mora na frente da minha casa. Ela falou: olha, eu tô muito triste, assim, porque as pessoas... eu tô sentindo que as pessoas não estão se conectando com o território, as pessoas também não estão ligando muito pro território. Isso vai gerando consequências, assim, elas não se sentem pertencentes, então elas não vão lutar por esse território, enfim. E ela falou: o que tá me angustiando também é que as pessoas mais velhas estão morrendo, assim, elas estão falecendo, e muitas coisas que, por exemplo, era cultural, assim, a festa junina, a relação com o território de outra maneira. E essas histórias também estão indo embora, né? E aí, isso juntou o sonho dela com o meu, que eu tinha um interesse de fazer uma pesquisa para ouvir as pessoas mais velhas, fazer um livro sobre o bairro. E aí foi o projeto cultural, né? Outros Mangues e Pinguelas, que cresce, assim, para ser um acervo multiplataforma, né? Então, a gente faz uma recomposição, assim, da história do bairro. Então, se o problema é que as pessoas não sabem sobre o seu próprio bairro, então a gente vai identificar qual é a memória social. Então, a gente realiza uma pesquisa ali e tudo mais. Por que eu tô falando isso, né? Porque, de fato,
é muito particular o que acontece ali no bairro Grande Vitória, apesar de como várias outras favelas aqui na região metropolitana nasceram da mesma forma, a partir da urbanização, etc. e tudo mais, industrialização. Ali as pessoas se relacionam com o manguezal e desenvolveram uma outra cultura em torno dela. Então, ali eles faziam festas juninas para se relacionar com o território. Tem os pescadores, e aí quando eu fui fazer... Por que eu tô falando isso tudo, né? Eu fui fazer pesquisa, aí eu moro lá a minha vida inteira, e eu só fui entender que, assim, existem as suas classes diferentes. Tem os marisqueiros, que ficam lá no final da Bahia, da Bahia da Costa. Aí tem o cais dos pescadores, que eles saem com barco. E tem... Quando eu fui entrevistar um deles... O Thiago, ele até falou, não, Aí eu falei, tá, mas vocês são pescadores que pescam no mangue também? Ele, não, quem pesca no mangue, pesca no mangue. É uma galera que, assim, faca na caveira, porque lá é outra coisa, assim, pescar no mangue é outra coisa. Isso me fez atinar, de fato, né? Os territórios vão se relacionando de maneira diferente, eles vão dando as suas próprias soluções. Só que você falou uma coisa que me fez pensar, né? Você propôs um projeto na FAPES, então eles já tinham vários pressupostos ali. E, evidentemente, quando a gente tem esse acesso, é interessante a gente pensar no financiamento dessas ideias, né? De fato, eles já têm as suas querências. Mas como é que você conseguiu lidar dentro da sua pesquisa com isso, assim, né? Você tinha suas hipóteses, seus pressupostos, e como é que entrou a opinião e a visão e as necessidades dessas pessoas no território? Vou responder rapidinho para eles também poderem falar um pouquinho das experiências deles, mas assim, trabalhar com comunidade é uma conquista de confiança diária, assim, não é chegar lá e falar, eu quero trabalhar com vocês, porque eu sei, enfim, então assim... Estava falando com a outra Marília, né? Antes da gente começar a gravação, assim, é um processo de namoro, né? Você vai namorando a comunidade, você vai rompendo algumas desconfianças que tem ali, enfim. Então, é um processo que leva anos, às vezes, né? Então, o processo lá em Terra Vermelha, por exemplo, eu estou na fase de namoro com algumas lideranças lá, então eu não consegui ainda fazer. E aí é o seguinte, você de fato, quando você tem esse namoro firmado, você tem esse compromisso, essa confiança mútua, que também a gente desconfia, eles desconfiam, enfim, é mútuo isso, a gente tem uma oportunidade de construir juntos. E aí foi de fato, assim, a gente apresentou os dados, né? Tem a parte da pesquisa que eu queria fazer, que eu tinha os dados que eu precisava até para prestar contas, todos os projetos são assim, né? E tinha a parte da intervenção, que é a necessidade da comunidade. Então, a gente ficou ali meio no limiar entre a pesquisa e a extensão, né? Se for pensar o tripé, assim, das instituições de ensino superior, né? A gente tem o ensino, a pesquisa e a extensão. Ficou ali no meio termo ali da pesquisa e da extensão. Então, a gente, enquanto pesquisador, tem o compromisso também em gerar dados, né? Para não ficar a visão do Leonardo, a visão, então... Tem os dados que sustentam e tem a necessidade de compromisso ético, político, né, com as comunidades de deixar alguma coisa. Então, desde bolsistas dar prioridade para contratar bolsistas da comunidade, é um compromisso ético, né, os equipamentos que a gente puder comprar e puder deixar com a comunidade também, que é facilmente também deixar. Então, dar essa devolução, além dos dados, para eles se conhecerem mais... Também deixar esses equipamentos, enfim, fazer transferência de renda via bolsas. Então, assim, é um cômputo, é um conjunto bastante complexo e que no final, assim, deu super certo e a gente já fez outros projetos depois. E cria espaços de convivência, né? Que eu acho que é tudo, né? Nós lá em Vila Velha, através do Instituto Movive, nossa filosofia sempre foi essa, né? Construir com a comunidade, a ideia era sempre construir fóruns que ficassem discutindo, como até hoje existe em Terra Vermelha, o Instituto GZ5. Mas lá, vocês falaram, né, a gente abrir espaços para ouvir a comunidade, né? E aí tudo isso é um processo, como você bem disse, Léo, de muito tempo, muita confiança, né? É uma troca que realmente, para se construir, ela demora um pouco. E lá na região de Aribiri, o sonho, sabe qual era o sonho da comunidade quando a gente entrou lá? Fazendo o mesmo processo que a gente estava fazendo em Terra Vermelha, né? Essa pesquisa junto da comunidade. O sonho deles era ver o rio despoluído, tomar banho no rio marinho novamente. E sabe qual foi o projeto que eles construíram? O Banco Verde, que está lá até hoje. Por quê?
troca PET, que estava jogado lá dentro do rio, por cesta básica, por alimento, e criou-se a moeda verde, né? Mas está lá até hoje, por quê? Porque seu Joãozinho, que é uma pessoa excepcional, carregou o projeto direto até hoje. Talvez hoje esteja morrendo se alguém não pegar aquilo que é uma preciosidade e levar pelas mãos, entendeu? Mas é muito difícil a gente ter esses apoios mais longos. As empresas não compreendem. Ainda, acho que não compreenderam o que é o ISD na prática. E darem cauda longa para quem quer trabalhar, entendeu? Dar oportunidade. Então, são essas dificuldades. Outro dia mesmo eu visitei São Joãozinho e fiquei, poxa, não é possível. Então, dá essa tristeza, né? De ver essa construção sendo assim. Mas, realmente, são coisas poderosíssimas que a comunidade produz, né? A gente tem um projeto todo de design urbano de Terra Vermelha, daquela região ali, meio central de Terra Vermelha. A gente já fez isso há mais de 15 anos, junto com a comunidade. Eles fizeram marca para o bairro, eles viram como separar, porque lá é tudo emboladinho, né? Você não sabe se está saindo de Normília, de não sei o que, Braná, aquela confusão. Deram cores para separar, jardins ali nos canais. Coisa linda, eles construíram. E por que vocês acreditam que são... Aliás, né, eu estou pressupondo que vocês acreditam, porque a gente está conversando aqui, né? Isso está surgindo. Mas, assim, eu acho que isso apareceu algumas vezes aqui, de que parece que, assim como na escola, tinha uma pessoa ali que ela se estabeleceu como uma guardiã daquela porta, e aí o Joãozinho, que ele é um guardião dessa porta também, e aí fica aquele temor, né, constante. Se ele for dessa para melhor, o que acontece? Ou se ele saísse dali, né? É a grande dificuldade dos projetos, eu te digo de verdade. E você acredita que existe, de fato, uma diferença geracional, assim, sobre que afeta o modo como isso se torna importante ou não? Enorme, enorme. Eu não sei, né? Nossa geração é mais de pegar o boi pelo chifre e trabalhar muito, né? Eu, pelo menos, eu só entendi isso na minha vida. Trabalhei. Isso sempre me deu muito prazer, porque eu adoro trabalhar ainda até hoje, entendeu? Eu gosto de ver as coisas acontecendo. Mas, não sei, né? A geração é completamente diferente, né? Não existe mais essa... Assim, não vejo mais esse interesse comunitário, essa é a verdade. Talvez... não sei. Não estou conseguindo ver isso ainda. Percorrendo o estado de norte a sul, a serviço da Federação das Indústrias, né? E passei a ter um certo conhecimento, né, dessa realidade nossa. E a conclusão que eu cheguei é que o espírito comunitário, hoje, ele só está concentrado em algumas situações. Por exemplo, quilombolas, as comunidades, aldeias indígenas que não perderam a sua cultura, porque as que perderam não são nem mais índios, nem são mais brancos, estão totalmente perdidos, entende? Núcleos de descendentes europeus, europeia, né? Pomeranos, italianos. No restante do estado, eu vejo que o que predomina é individualismo, entende? Que talvez seja até uma consequência da colonização portuguesa, né? Que veio aqui. Mas eu acho que é o mundo, né, gente? É hoje. Então, por exemplo... Todo mundo preocupado ali com... Em Venda Nova do Imigrante, o hospital é gerenciado pela comunidade. Não é hospital público nem privado. Em Santa Maria de Jetibá, o presidente da Associação Comercial, que gerencia 1.000 hectares no sul da Bahia, plantando milho para as granjas dele, ele é voluntário do Corpo Bombeiro. Então aí você vê, entende, onde realmente tem esse espírito gregário de comunidade. No restante é individual. Por isso, às vezes, é difícil você desenvolver projetos em comunidade. Em São Torquato, tive uma experiência muito interessante. O primeiro mutirão, eu anunciei que haveria sorteio de brindes. Vieram, acho que 15 pessoas. No segundo, como era época de festa junina,
uma pessoa falou, no convite coloca aí também um contexto de festa junina, balão, não sei o quê. E eu repeti, né? Haverá sorteio de brindes. Vieram 27 pessoas. Então, o incentivo é muito importante. Quando o Albuino Azeredo era governador do estado, junto com o Centro Cultural de Piúma, nós lançamos um projeto chamado Turesul. Ele começava na integração de Piúma com Anchieta, aumentando a oferta hoteleira, aumentando o número de praias, né? Aumentando o recurso financeiro, e depois a ideia era estender para Itapemirim até Kennedy e para o norte até Guarapari. E depois replicar no litoral norte, na região serrana e finalmente na Grande Vitória. Em Piúma só tinha um hotel, e tinha mais era pensão, pousada, pequenas pousadas, né? O Anchieta já tinha maior capacidade hoteleira. Mas a gente não esperava muita gente. Vieram 120 pessoas. Sabe por que vieram 120 pessoas? Porque no final do convite estava escrito assim: ao final da palestra haverá um congraçamento com cerveja e churrasco. Vem todo mundo. Então, para mim ficou claro. Para você romper com o individualismo, você tem que colocar incentivos. Tem uma situação muito interessante em Aracruz, uma empresa que é uma referência no estado, é totalmente diferenciada, a Imetame, é uma potência econômica, criou um projeto de hortas, né? Hortas individuais, nos quintais. A Imetame do Complexo Portuário, né? Que está fazendo o porto, né? Do Hétero Cavalieri é o presidente. Toda semana, todo final de mês, vai uma pessoa da empresa verificar quem está levando a sério aquelas hortas. Mas, ao invés de punir quem não está levando a sério, ele premia quem está levando a sério, dá uma cesta básica. Entende? O contrário, incentiva. Trabalha com incentivo e não com punição. Mas o senhor trouxe um ponto que é importante, que eu acho que, principalmente para a gente pensar na sustentabilidade assim, comunitária e tudo mais. Eu acredito que não é sobre o incentivo, porque eu acho que isso vai acabar nutrindo uma lógica que é utilitária e até mesmo capitalista, né, dentro do sistema que a gente está vivendo, né? Mas uma lógica utilitária de que, você vai porque eu vou te dar um presente, ou sempre nesse sistema de recompensa. Mas eu acredito que esse ponto, ele nos traz à luz uma questão, né, que é... O senhor disse que a gente está super individualista aqui. Aí você citou, inclusive, comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais que se relacionam, né, e se associam por interesses comuns, né? Então, os quilombolas ali, por mais que tenham sido trazidos e escravizados e traficados, existem essas populações remanescentes que tiveram seus tempos para poderem... compartilhar seus valores e saberes e, portanto, estabelecer uma relação comunitária com a terra, assim como várias outras tradições, né? E aí, a gente tá no Espírito Santo, que, especialmente na região metropolitana da Grande Vitória, que eu acho que é onde mais poderia predominar esse individualismo, a gente está num estado que é, no máximo, a terceira geração de nativos. Assim, no máximo, quarta. Ou seja... Eu e minha mãe e a minha avó somos da nossa família as únicas que nasceram no Espírito Santo. Todos os outros antes vieram do Rio de Janeiro, vieram de Minas Gerais, por consequência, né, da industrialização, da erradicação do café, enfim, da década, do século XX, né? Então, muitas pessoas vieram de outros estados, e como é que a gente vai pensar... que pessoas que vieram de estados distintos e, portanto, territórios distintos, valores distintos, perspectivas de mundo distintos, como é que essas pessoas vão se ligar? Assim, e aí, definitivamente, as ocupações ocorrem porque essas pessoas tinham uma coisa em comum: elas queriam um território, elas queriam um lugar para morar. Além de trabalhar, e aí dá para enxergar essa efervescência, né, comunitária. E aí, essas pessoas mais velhas, como você disse, pegavam o boi pelo chifre, claro, estavam em condições de tensionamento e conflito, assim, elas precisavam disputar para viver, né?
E aí eu acho que é compreensível pensar que a nossa geração é a geração filha dessas pessoas que lutaram muito e, portanto, estão colhendo os frutos dessas lutas. Mas isso pode gerar um nível de anestesiamento, alienação, né? Então, por que eu trouxe a questão da gente ser uma geração muito nova? A gente não... Aliás, eu não vou falar que o Espírito Santo não tem identidade cultural. Tem. Mas isso não é uma coisa que... Isso está sendo uma disputa dentro de o quê? 3 séculos, no mínimo, assim, né? É uma disputa, né? Então, esses movimentos de incentivo estão promovendo o que a própria Marília falou sobre promoção do encontro. Então, essas pessoas estão se unindo por uma coisa em comum. Aí eu vou lá porque eu vou ganhar um brinde. Eu vou ser recompensada, mas todas as pessoas elas vão estar lá por algum motivo. Ou quando o brinde é um churrasco e cerveja. Todos eles querem, mas ninguém quer tomar uma cerveja e comer um churrasco sozinho. Então, eles têm também a premissa dessa relação que vai se dar ali. Então, eu acho que eu prefiro ver a questão do incentivo dessa perspectiva, né? De que o incentivo ele deve operar para a gente pensar em economia circular, para a gente pensar em articulação comunitária. Ele deve operar para que os encontros continuem ocorrendo, né? Para além dos fóruns, né? Os fóruns são ótimos, tem muitos territórios que nem conhecem essa prática, mas ampliar as formas de união, né? Foi só uma atenção que eu quis trazer, né? Porque eu acho que vão vir... Eu espero que venham pessoas nesse podcast, né? Que venham de vários lugares, que não sejam só pesquisadores, que não sejam só pessoas representando organizações da sociedade civis e projetos. Eu quero que pessoas também não especialistas acessem esse lugar e possam compreender que... apesar de parecer daqui a pouquinho, vou te passar a palavra, desculpa. Apesar de ser eu acho que é essa questão. A gente tem soluções que podem ser simples, como dar o incentivo, mas é muito importante a gente ter atenção de qual é a lógica desse incentivo, porque senão a gente vai reproduzindo um movimento de desunião, né? Não percebendo que isso pode ser uma oportunidade de se coligar, articular, estar juntos, né? Pode falar. Bom, teoricamente a gente tem muita coisa para falar sobre seus apontamentos do Ruíclas e da Marília também, mas assim, a gente vive um momento hoje histórico de presentificação do futuro, então os jovens eles não têm a perspectiva de futuro como nós tínhamos, né? A geração de vocês talvez ainda mais do que a minha. Então, isso causa uma mudança, inclusive no mercado de trabalho, né? Sim. Enfim, tem uma mudança estrutural. E isso a gente não está falando só do Brasil, a gente está falando do planeta como um todo. A gente tem um processo que o futuro ele já é o presente, né? Não se planeja mais. Então, pautas ambientais, como é que está sendo tratado nesse podcast aqui, são pautas que atraem muito, porque é uma pauta que agrega, né? Todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo confronta um futuro distante, talvez tão distante, que não está no horizonte do jovem. Por outro lado, assim, o que a gente tem de potência nessa juventude, e pelo menos nos nossos grupos lá, eu faço parte de um grupo que é o GPES, mas tem outros grupos de pesquisa que é o POIEM, e a gente está atuando junto num projeto chamado Observatório Capixaba da Economia Criativa, que num primeiro momento talvez não tenha nada a ver com a pauta aqui, mas tem tudo a ver. Por quê? Nesse observatório a gente está apostando, existem vários observatórios desse no país, tá? No Brasil existem vários, talvez uns 2, 3 em cada estado. Aqui tem o da Findes, tem o do governo do estado, enfim, tem vários. Mas o nosso, o que a gente propõe? A gente propõe um olhar para as comunidades. Então, o que tem de criatividade, o que tem de economia criativa? A economia criativa não necessariamente é aquela que vai gerar nota fiscal, mas que mobiliza a economia, permutas. Então, a costureira que vai trocar com o pedreiro, que vai trocar, enfim, que troca com o comunicólogo para fazer as redes sociais, para bombar. Então, é essa perspectiva, essa pegada da economia criativa que a gente tem pesquisado. E qual é o foco? São os coletivos. Então, na sociologia você conhece bem, assim, né? Quando eu, pelo menos, fiz a minha graduação, lá no início dos anos 2000, era muito forte a ideia dos movimentos sociais. Então, tem autores clássicos no Brasil que estudam isso há muito tempo, há várias décadas.
Hoje, até mesmo esses autores clássicos estão estudando a transformação desses movimentos sociais para os coletivos, que é uma estrutura muito mais volátil. Os coletivos, eles surgem, alguns permanecem, outros desaparecem, é tudo muito rápido, é no tempo da juventude, é no tempo dessa geração, respeita o tempo dessa geração e tem uma potência gigantesca, né? Porque eles não têm geralmente uma única pauta. Um movimento social ambientalista, né? Na minha época era assim, um coletivo cultural da Grande Vitória e que vai atuar em várias frentes, com juventude, com Islã, com a questão ambiental, com a questão da economia, né? O das Pretas que você citou aqui mobiliza vários agentes. Então, assim, são estruturas que para a gente, assim, enquanto estudioso, eu me dedico a pesquisar porque são estruturas mais voláteis, que me parecem que vão permanecer durante muito tempo. Essas estruturas mais antigas, de sindicalismo, de movimentos sociais, enfim, isso tudo está sendo bombardeado, inclusive pelo modelo de Estado, né? O neoliberalismo está bombardeando isso tudo, e não atinge só o Estado, atinge todas essas estruturas na sociedade. E a gente precisa se adaptar. E é uma potência gigantesca. Os coletivos nos territórios, sabe? Eu acho que é aí que mora a grande chave para a gente ter o João, sabe, Marília? Para a gente ter o Fernando Martins, que é o meu parceiro lá de Jesus de Nazaré, para ter o Cosme lá em Jaburu, metaforicamente falando. Mas os coletivos me parece que são esses atores não nomeados como uma pessoa só, que isso é interessante, porque quando um não está, o outro circula ali, e que mobiliza essas comunidades, pelo menos as comunidades de periferia. Gente, infelizmente a gente já está finalizando. Acho que agora que começa a ficar quente. Mas assim, eu vou abrir o espaço para que vocês possam finalizar, né? Mas eu acho que o que fica até de aprendizado aqui é que, mesmo que a gente quando a gente entra na pauta da agroecologia urbana, a gente falou de várias coisas: conflitos sociais, tensionamento, aspecto comunitário, individualismo, gestão do resíduo sólido, enfim, comportamentos individualizados ou comportamentos sociais. Então, tem muitas coisas que vão mostrando a complexidade desse assunto, né? Que a agroecologia urbana pode ser pode conceder várias propostas simples, que é compostagem, etc., você sobreviver ali do seu território, mas por que é tão complexo que isso não se efetive? Então, eu acho que hoje a gente pôde ver, assim, aliás, né, só dar um panorama de que é muito complexo, muito mais embaixo, mas a resposta está na identificação, uma das respostas, né, na identificação e fortificação desses coletivos e principalmente do movimento de escuta para entender como as propostas elas podem se desenvolver, né, como os territórios eles podem ser, portanto, fortalecidos. Então, assim, muito obrigada, gente, por falarem, por darem suas opiniões, por colaborarem no debate. Se vocês quiserem finalizar a fala de vocês, alguma mensagem, alguma complementação, inclusive também redes, se vocês quiserem falar para a gente, podem se sentir à vontade. Eu gostaria de deixar claro assim, que a agroecologia urbana ela tem um grande potencial para contribuir para a segurança alimentar de uma forma mais positiva, né? Não por doação, mas por produção, né? E a geração de renda, né? Para principalmente a população de periferias, que a falta de qualificação profissional não encontra alternativa de trabalho no comércio da indústria, né? E isso depende muito de uma área, de um setor de governo. Não é o governo federal que resolve, nem o governo do estado. Isso, governo municipal, como se vê em Campos dos Goytacazes, como se vê em Sete Lagoas. Se o prefeito tem interesse, o projeto avança. Se não tem, não vai. Eu te pergunto, qual o prefeito que, convocando as empresas fornecedoras da prefeitura e dizendo a elas que precisa de doação de ferramenta, de semente, de contratação de um agrônomo, um técnico agrícola para orientar a comunidade, qual a empresa que vai recusar se ela é fornecedora da prefeitura? Quer dizer, tudo depende de vontade política do gestor municipal. Por isso, é preciso deixar isso ficar bem evidenciado e mais as duas medidas necessárias, né?
O IPTU verde para estimular a liberação de terreno ocioso de parte dos proprietários e o contrato de comodato para proporcionar a esses proprietários segurança e tranquilidade em razão de que o contrato prevê a data de entrega do terreno, né? É isso aí, é verdade que a gente precisa de muitas políticas públicas, né? Precisamos lutar por isso. E eu acho que com relação à questão de resíduos, a gente só tem que ter uma consciência, começar a separar. Ontem, dentro de casa, acha um catador, entrega o seco para ele. Isso é uma questão de cuidado. Então, quando a gente vê a potência que é o resíduo orgânico se transformando nesse adubo maravilhoso, você fala, poxa, para que eu vou gerar gás metano se eu posso gerar vida, né? Se eu posso gerar alimento saudável? Então, a lógica é por aí. E a gente tentar trabalhar para chegar nesses coletivos e influenciar jovens, sei lá, é tudo que acho que a gente precisa. Perfeito. Quer finalizar? Do meu ponto de vista, é de fato reforçar a fala anterior de que a gente tem as potências, né, desses coletivos culturais nas periferias. As periferias, elas têm uma potência gigantesca de produção do que já é produzido. Então, passear por algumas dessas comunidades, você vai encontrar várias verduras já produzidas, várias frutas, um conhecimento ancestral em relação à culinária, né, doces, compotas feitas a partir dessas frutas que já são produzidas ali. Enfim, você tem uma potência gigantesca que muitas vezes a sociedade e aí a academia, que eu estou aqui representando, muitas vezes a gente não quer escutar, né? A gente tampa os nossos ouvidos para que o que a comunidade tem a dizer, o que já é feito ali. Óbvio, né, que a comunidade, essas ações, elas têm que ser feitas em diálogo, o conhecimento da academia, o conhecimento dessas comunidades, enfim, acho que aí todo mundo ganha. Mas a gente tem que estar aberto para escutar também. Então, enfim, seria isso. Perfeito. Vocês têm alguma rede que vocês queiram compartilhar? Eu tenho. Separe o seu lixo. Instagram. @ Separe o seu lixo. O site também é Separe Seu Lixo. No Instagram tem Separe o Seu Lixo. Ok. E o site é Separe Seu Lixo. Lá tem muitas dicas, tem materiais. Barra Limpa também tem o próprio Instagram? Não. Tá bom. É tudo no Separe Seu Lixo. O nosso lá, nós temos um grupo de pesquisa, né? Que é pesquisa e extensão, é gpese.ifes. Tá no Instagram. Perfeito. Gente, muito obrigada. Papo quente. Obrigada a você, Nathalie. Adorei. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês possam ouvir os outros. E a gente vai ficando por aqui, mas vai continuando as conversas. Muito obrigada, gente.